Olá pessoal, eu sou o Darlison e seja bem-vindo a essa videoaula na qual vamos aprender um pouco sobre as splines, suas propriedades e como podemos utilizá-la. Mas aí bate aquela dúvida e nos perguntamos, o que é essa tal de spline? Bom pessoal, podemos denominar uma spline como uma curva definida matematicamente por dois ou mais pontos de controle. Ou seja, basicamente é uma curva fundamentada em pontos de controle que são chamados de nós. Podemos fazer muita coisa utilizando as splines, como por exemplo, podemos fazer uma simples animação de uma câmera, seguindo uma trajetória determinada por uma forma de uma spline. Na modelagem, podemos utilizar splines para criar inúmeros objetos, como copo, taça, prato, talheres. Esses objetos são criados a partir de um contorno determinado pela spline, que recebe uma camada ao utilizar o modificador LoftNubs. Bem, agora que sabemos um pouco sobre o conceito das splines, vamos agora ver tudo isso na prática. Vamos lá encarar essa? As splines ficam na paleta superior de ícones. Podemos pressionar, então surge uma nova janela, na qual dispomos de vários tipos de splines. A Freehand, a Bezier, a B-Spline, a Kima, a Cubic e a Linear são ferramentas que basicamente podemos desenhar e construir a forma de uma spline na cena, na qual cada uma delas possui suas características. Já as outras, como a Circle, a Arc, a Rectangle e assim por diante, são splines pré-definidas que podemos estar trabalhando e alterando suas propriedades, beleza? Primeiramente vamos ver a Freehand. Como o próprio nome da ferramenta diz, podemos desenhar de uma maneira livre pela cena uma spline. Com a Bezier, para quem utiliza Photoshop ou Illustrator, essa ferramenta é bastante similar à ferramenta caneta, na qual podemos ventorizar uma imagem com linhas Bezier. Já aqui no Cinema 4D, essa Bezier é bastante utilizada. Temos um manipulador para controlar a curva da spline de uma maneira bastante suavizada. Vamos ver agora a B-Spline. Lembrando que a B-Spline, a Kima e a Cubic são similares. Uma coisa que as tornam parecidas está nas suas construções, na qual temos pontos que atraem a curva, deixando a interpolação bem boleada. Vamos ver um exemplo com a B-Spline. Vamos criar 3 pontos. Percebemos então que o ponto do meio atrai a curva, tornando-a mais suavizada. Já com a Kima, criamos a curva com o mesmo modo de atração, só que essa curva fica meio distorcida, como percebemos aqui. Com a Cubic, as curvas, como acontece com a B-Spline, ficam com a interpolação boleada e mais suavizada. Em contrapartida, com a linear, podemos construir splines com linhas retas, legal para criar triângulos. Quando criamos uma spline na cena, percebe-se que automaticamente aparecem os atributos, na qual dispomos de algumas opções, como por exemplo, na aba Object, podemos alterar o formato da interpolação da spline e também podemos fechá-las. Na aba Coordenadas, determinamos a posição, a escala e a rotação da spline, inserindo valores nessas lacunas. E na aba Basics,
podemos adicionar uma cor na spline. Beleza, galera? Veremos agora as splines pré-definidas. A gente pode criar muita coisa utilizando elas. Por exemplo, ao criar um objeto eletrônico que tenha muitos botões, podemos criar vasos, copos, letreiros para vinhetas, etc. Vamos ver primeiramente a cog.io. A cog.io lembra bem a forma de uma engrenagem, não é, pessoal? Bom, com ela na cena, vemos que dispomos de algumas opções no gerenciador de atributos. Na opção Teeth, controlamos a quantidade de dentes que queremos na spline. Aqui controlamos o raio interno, raio central e raio externo, respectivamente, da spline, determinando várias formas para ela. Em Bevel, controlamos a suavização dos dentes. E em Plane, determinamos a orientação da spline na cena, alterando os eixos. Vamos ver outro exemplo usando a Spline Text. Com a Spline Text e a ajuda das TURBs, podemos criar inúmeros formatos de texto para vinhetas. Podemos também criar números que ficam em displays em objetos eletrônicos, como por exemplo num DVD que mostra a duração do filme, e assim por diante, dando asas à imaginação. Com o texto na cena e selecionado, dispomos de vários atributos. Nessa grande área, podemos digitar o texto. Vamos digitar Cinema 4D. Bem criativa, não? Podemos estar alterando a fonte. Vamos escolher a fonte Verdana, só como teste. Na opção Align, podemos alinhar o texto na cena, pondo à esquerda, à direita e centralizando. Na opção Horizontal Spacing, podemos afastar as letras uma das outras. E na opção Vertical Spacing, podemos dar espaço também nas letras, se no caso aqui estivesse na vertical. Mas como não está, não acontece nada. Quando tornamos a Spline Text em um objeto editável, com a tecla C, as letras que digitamos vêm apenas em um único objeto. Vamos voltar aqui para o modo Objeto Normal. E agora, se a gente marcar a opção Separate Letters, quando teclamos C para tornar a Spline Text para editável, as letras que digitamos ficarão em um grupo, com cada letra separada. Beleza, pessoal? Então, os atributos são basicamente esses, galera. Poderíamos estar vendo todas as splines pré-definidas, mas acho que não seria necessário, pois tomaria muito tempo. Pois durante o curso, vamos usar várias delas, principalmente quando vermos as TURBs. Então, indico a vocês, quando tiverem bastante tempo, adicionar cada uma na cena e ir testando os atributos, que segue o mesmo conceito que vimos com a cog.io e a Text. Beleza, pessoal? Falou, galera!